de número 12. Apocalipse capítulo número 2, versículo de número 12. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 12, diz-nos assim: E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguçada de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto sobre vós, onde Satanás habitava. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Baraque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, nós estamos em uma série de mensagens sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu disse no começo, na primeira terça-feira, quando nós começamos a ministrar sobre as 7 igrejas da Ásia, que a primeira igreja que João, quando estava na ilha de Patmos, recebe a visão da mesma, e a igreja de Éfesos, João, juntamente com o apóstolo Paulo, ministram uma palavra de edificação na cidade de Éfesos. A Bíblia vai dizer que João sai de Éfesos, recebe a segunda visão da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que nós falamos a semana passada. A palavra Esmirna quer dizer perfume suave. João recebe a visão de Esmirna e sai de Éfesos e corre para Esmirna para transmitir a mensagem de Jesus para as igrejas em Esmirna. Como se não bastasse, João também recebe a terceira visão, que é a visão da igreja em Pérgamos. Pastor, que igreja é essa? É a igreja de Pérgamo. Quando João está em Esmirna, ele recebe a visão da igreja de Pérgamo. A Bíblia vai dizer que João sai correndo e chega na cidade de Pérgamo, que é na Turquia. Mas é importante que eu traga aqui um pouco do contexto histórico, para a gente entender aonde ficava a cidade de Pérgamo. Pérgamos era uma cidade que ficava a 70 quilômetros do norte de Esmirna. Foi uma cidade herdada pelos romanos, na Turquia. Ou seja, a cidade de Pérgamos também estava tomado pelo Império Romano. Na altura,
o Império Romano, eles eram muito severos, eram muito bárbaros em tudo que eles faziam. Pois a história está dizendo que João, ele andou, 70 km para chegar na cidade de Pérgamo. Saiu de Esmirna para Pérgamos são 70 quilômetros. Quando ele chegou na cidade de Pérgamos, a história vai dizer que João encontrou uma igreja abençoada. João encontrou uma igreja totalmente edificado nos ensinamentos da palavra. Só que a Bíblia vai nos dizer que ao mesmo tempo que a igreja está de pé, ao mesmo tempo que a igreja está edificada, ao mesmo tempo que a igreja está abençoada, o poder opressivo do Império Romano é muito grande sobre a igreja. Pastor, não entendi. O poder opressivo do Império Romano é muito grande. Os irmãos vão entender o que aconteceu, nas igrejas, ou então na cidade de Pérgamos. No centro da cidade havia um santuário de Esculápio, que dentro desse santuário havia um mini templo de Augusto, um certo imperador romano, e dentro desse santuário também havia um altar de Júpiter. Era um centro, a cidade de Pérgamo era o centro do paganismo. Pastor, o que é isso, o centro do paganismo? A história diz que havia 4 festas pagãs na cidade de Pérgamos, que todos os turcos tinham que participar, principalmente pessoas ligadas ao Império Romano. A primeira festa pagã é chamado de Zeus. A segunda festa pagã é chamado de Dionísio. A terceira festa pagã é chamado de Esclépios. E a última festa pagã é chamado de Atenas. Cada uma dessas festas tinha um simbolismo muito grande para os romanos, para os turcos, pois a Bíblia está dizendo que quando se tratava dessas festas, todos os romanos abandonavam tudo, iam para os templos, sacrificavam e festejavam aos deuses pagãos. Pois a Bíblia diz que diante de todo esse paganismo, a igreja prevaleceu de pé. A igreja de Pérgamos está de pé diante de uma opressão de idolatria que nós lemos aqui, A Bíblia diz que o povo está de pé, servindo ao Senhor, adorando a Deus, magnificando ao Senhor, não renunciando à sua fé. Só que a Bíblia vai dizer que quando João entra na cidade de Pérgamos, João está pregando, João está anunciando, João está ministrando uma palavra forte, para as igrejas em Pérgamos. A Bíblia vai dizer que João se depara com um homem, um bispo chamado Antipas. Pensa num camarada que era crente, que era servo de Deus, que renunciou tudo por amor à obra de Deus, por amor à fé em Cristo Jesus. Um camarada que vestiu a bandeira da cruz, vestiu a bandeira da fé e falou: independente do que os romanos fizerem, eu não vou renunciar o evangelho de Cristo. Eu vou continuar sendo uma pessoa reta, sincera, e eu não vou me encurvar diante
diante de Zeus, Dionísio, Asclépio e também Atena. A opressão era tão grande, a igreja está de pé, pois a Bíblia vai dizer que o imperador romano manda alguém na casa de Antipas. Antipas está reunido com os irmãos, adorando a Deus, servindo a Deus, magnificando a Deus. Quando pegam só Antipas, o bispo da igreja, quando pegam só Antipas, o bispo da igreja, e matam, assassinam Antipas, porque Antipas não quer de jeito nenhum adorar aos deuses pagãos de Pérgamos. Pois bem, eu gostaria de trazer, queridos, uma reflexão para nós na noite de hoje, sobre a igreja de Pérgamos. Quando Antipas não aceita, não Ladilau, sendo pastor da igreja, sendo o anjo da igreja, porque a mensagem que João está trazendo, tanto em Éfesos como em Esmirna e também agora em Pérgamos, é uma mensagem voltada para o anjo da igreja, irmã Maria. É uma mensagem voltada para o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele tem a voz, ele tem a missão de passar para a igreja, de passar para as ovelhas, de passar para os liderados. Então Jesus revelava para João, Jesus revelava para João, e João levava até o pastor, até ao anjo. Só que a Bíblia vai dizer que Antipas é morto. Antipas é o pastor das igrejas em Pérgamos. E agora, pastor, agora João precisa continuar pregando a mensagem que o próprio Deus, que o próprio Jesus trouxe ao coração dele. Escute isso aqui, meu irmão. Antipas foi morto por quê, pastor? Porque ele não queria misturar a doutrina. Antipas foi morto por quê, pastor? Por causa do evangelho de Cristo, porque ele não quis deixar que as festas pagãs entrassem dentro da igreja. Antipas está pautado em uma santidade pura. Ele está dizendo: festa pagã é lá fora, aqui não. Por quê? Porque aqui a festa quem dá é o Senhor Jesus. A festa aqui é para o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Quando falamos de festa pagã, é para a exaltação de Zeus, é para a exaltação de Dionísio, é para a exaltação de Asclépio, é para a exaltação de Atenas. Antipas está dizendo: aqui dentro ninguém vai adorar deuses pagãos. Aqui dentro nós vamos adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha aqui, meu irmão, um pastor, um líder, foi morto porque ele está dizendo: nós não vamos nos misturar, nós vamos permanecer na doutrina de Cristo, em uma adoração cristocêntrica. Pastor, ele falou o quê? Nós vamos permanecer em uma adoração cristocêntrica. Pastor, o que está acontecendo hoje nas igrejas de hoje? O que acontece nas igrejas de hoje é que a gente mudou a nossa forma de adorar, mudou o nosso jeito de adorar. Olha aqui para mim. Se na adoração que a gente prestar a Deus não tiver uma palavra que Deus vai nos dar vitória, a gente não adorou perfeitamente. Se o adorador não pular, a gente não adorou perfeitamente. Se o adorador não gritar, a gente não adorou perfeitamente. Se o adorador não plantar bananeira, não sair, aleluia, rodopiando, a gente não adorou perfeitamente. Meu filho, adoração não é isso.
Adoração não é rodopiar, adoração não é plantar bananeira, adoração não é sapatear. Adoração é uma questão de quê, pastor? É uma questão de santidade ao Senhor, de exaltação a Deus. Aleluia! Porque tem, olha aqui para mim, irmão, olha aqui para mim. Eu vou repetir: adoração não é sapatear, adoração não é rodopiar, adoração não é plantar bananeira, não é nada disso, irmão. Adoração é a gente dizer que Deus está acima de todas as coisas. O nosso louvor, Deus recebe um louvor que é cristocêntrico, que faz o quê? Que magnifica a glória de Deus. É isso que Antipas discutiu, e por ele discutir e não aceitou que a adoração aos deuses pagãos entrasse dentro da igreja, os romanos mataram Antipas, mataram o coitado do irmão, mataram o coitado do bispo. Ele está dizendo: enquanto eu for pastor aqui na cidade de Pérgamo, essas adoração aí para exaltar Azeu, entra aqui não. Essa adoração aí para exaltar Dionísio, não entra aqui. Por quê? Porque aqui a adoração é cristocêntrica. Ah, pastor, não me entendi. A nossa adoração, ela tem que chegar no céu. O nosso coração tem que estar quebrantado. Para quê, pastor? Para glorificar e exaltar o nome dele. Aleluias. Nós entramos em uma igreja onde só tem barulho. Irmão, a gente entra numa igreja onde só tem barulho, e nada de palavra, nada de mensagens. É uma mistura. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Eu estou falando da igreja de Pérgamos. De Pérgamos. E a igreja de Pérgamos era uma igreja diferente. Até o dia que eles começaram a sofrer pressão psicológica tão grande, uma pressão tão grande, que eles cederam. Eles cederam, porque o Império Romano está dizendo: conseguimos matar o pastor, conseguimos assassinar o pastor, agora vamos infiltrar um irmão da igreja de Nicolaítas. Vocês se lembram de Nicolaita que eu falei? Da igreja de Éfesos? Lembram? Que era um diácono que foi consagrado, né, pelos discípulos de Cristo. Um diácono, Nicolau, um diácono que foi consagrado a Deus para o ministério diaconato. Estava dentro da igreja de Éfesos, queria modernizar a igreja, criou uma igreja, ou então abriu uma igreja, fundou uma igreja dentro da primeira. Pastor, não estou entendendo. Criou uma igreja dentro da primeira, tirou essa igreja, criou a segunda igreja, e ele está dizendo: essa segunda igreja vai fazer tudo de qualquer jeito. Essa segunda igreja, tudo vai ser normal. Olha aqui o que os romanos fizeram: e pegaram o irmão da igreja de Nicolaita, infiltraram esse irmão dentro da igreja em Pérgamo. Aí esse irmão dos Nicolaitas começou a pregar uma falsa doutrina, começou a pregar um evangelho totalmente corrompido, uma palavra totalmente corrompida. O povo não aguentou, o povo cedeu. O que, pastor? O povo cedeu. Quando o povo cede, o povo está vivendo de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, andando de qualquer maneira, adorando a Deus de qualquer jeito. Olha aqui para mim, meu irmão. Quando haver mistura, quando eu não sei o que eu quero, eu sempre vou andar sem direção. Vou repetir: toda vez que eu não saber o que eu quero, eu vou andar sem direção. Você tem que saber o que você quer. Você não pode ser levado pela cabeça de ninguém. Você não pode ser levado pela mente de ninguém, irmão.
Você não pode ser levado pelas ideias de ninguém. Você tem que ter a tua mente formada para entender o que é bom e o que é ruim. Esse irmão se infiltra dentro de Pérgamo, começa a convencer os irmãos que o culto que eles estão prestando a Deus é um culto vazio, medíocre, mecânico. E ele está dizendo: a gente pode colocar algo mais picante, algo mais gostoso. Vamos modernizar as coisas. Irmão, vamos modernizar o culto. Vamos trazer um culto mais animado. É gostoso? É. Nesse culto mais animado, vamos pegar aquele negócio de fumo. Como é que fala mesmo lá de lá? Aquele negócio que usa no shows. No show. Isso. É começa a colocar um monte de fumo. Isso, fumaça. E pá. E depois vamos começar a espalhar, né? Jogar arroz para os irmãos. Isso. Vai, irmão. Vamos, arroz. E depois vamos jogar água. Isso. Vamos modernizar o evangelho. Vamos modernizar o nosso culto, porque o pastor está morto. É o que Jesus fala: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ai, Maria, você está dando glória. O que? Vamos modernizar o culto. Quando a gente modernizar o culto, o pastor está morto mesmo. Ninguém está na frente mais do trabalho. Ninguém mais tem autoridade. Ninguém mais tem ousadia. E agora, os irmãos vão entender. Os irmãos vão ser convencidos que o culto tem que ser prestado a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque os irmãos já foram induzidos a cultuar desse jeito. O senhor tem alguma coisa contra? Não tenho nada contra. Eu preguei aquele dia sobre a igreja de Éfesos. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus está falando para mim e para você hoje. Há um propósito de Deus sobre a igreja. O diabo está se levantando contra a igreja, querendo infiltrar, aleluia, nicolaítas dentro da igreja, para tirar você da visão, tirar você do foco, tirar você do centro da vontade de Deus. Mas Deus está dizendo: não muda por causa de ninguém, não renuncia o evangelho por causa de ninguém, aleluia. Continua sendo pautado na sã doutrina e acreditando, aleluias, aleluias. Você vai em uma igreja, do começo ao fim o pastor está dando envelope para você. Do começo ao fim você recebe envelope. Esse aqui é envelope para a campanha tal, viu? Aí você recebe o envelope da campanha tal. Esse aqui também é envelope da outra campanha, viu? Você recebe o envelope da outra campanha. Esse aqui é o envelope da campanha do sal grosso. Você recebe o envelope do sal grosso. Essa aqui é o envelope da campanha das águas tranquilas. Você recebe o envelope das águas tranquilas. Esse aqui é o envelope do domingo, viu? Minha família está no altar. Você recebe. E cada envelope você tem que colocar uma oferta. Tem que colocar um sacrifício. Pastor, o senhor é contra? Não sou contra, mas nós precisamos ter cuidado com as doutrinas. Precisamos ter cuidado, irmão. Cuidado com os nicolaítas que estão infiltrados dentro da igreja, querendo arrancar você de princípios. A Bíblia vai dizer, olha, eu não estou inventando, está aqui na Bíblia, irmão. Está aqui na Bíblia. Eu só estou interpretando para vocês. Está aqui. A Bíblia diz que havia um homem por nome Balaão. Balaão era um falso profeta.
O maior desejo de Balaão era amaldiçoar Israel. E ele sabia que a única pessoa que tem autoridade, que era a boca de Deus e que as pessoas acreditavam nele, era Baraque. Baraque era um profeta verdadeiro. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu preciso me encostar a Baraque, porque se eu convencer ele a estar perto de mim, com certeza eu vou conseguir amaldiçoar Israel. O que ele faz? A Bíblia diz que ele convida Baraque. Balaão convida Baraque e olha para Baraque e fala assim: Baraque, eu sei que tu é profeta, eu sei que tu é servo de Deus, eu sei que todo mundo te ouve, todo mundo acredita em você, e eu vou usar a tua influência. Eu quero amaldiçoar Israel. Israel é uma nação que se desviou. Israel é uma nação falida. Baraque, você pode amaldiçoar Israel? Você pode jogar uma palavra de maldição sobre a nação de Israel? Baraque olhou e falou assim: eu não posso amaldiçoar uma nação que já foi abençoada por Deus. Isso aqui me encabulou minha mente. Como que é? Ele respondeu: eu não posso amaldiçoar uma nação que já foi abençoada por Deus. Isso fala de quê, pastor? Isso fala de propósitos. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo assim: por mais que eu seja profeta, por mais que as pessoas acreditem em mim, eu não posso jogar maldição, jogar uma praga em alguém que já é abençoado por Deus. Olha aqui para mim. Oh, glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está me ouvindo nesse momento agora. Por mais que alguém jogou alguma palavra de maldição contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, contra as pessoas que estão perto de você, não vai pegar, porque antes que a palavra saia da boca da pessoa, a bênção de Deus é sobre a tua vida e é sobre a tua casa. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. É por isso que as maldições que jogam contra a tua vida, contra a tua casa, não pega, por causa do propósito de Deus. A única forma que o diabo faz, para quê, pastor? Para nos amaldiçoar, para acabar com a gente, é nos apresentar pessoas que aparentemente mostram a nós que são nossos amigos, mas no final das contas não são. Foi o que Balaão fez. Balaão falou assim: sabe de uma coisa? Eu preciso comprar você. Ele conseguiu comprar Baraque. Baraque está corrompido agora. Ele está dizendo: eu quero que você se infiltre no meio dos israelitas, fazer parte de rituais pagãos. Ele foi infiltrado para pregar uma doutrina falsa. Precisamos ter o discernimento para entender as doutrinas que pregam para nós, irmãos. Talvez você não está entendendo a gravidade das coisas, mas já tem uma legião de demônios, uma legião de falsos profetas, pregando doutrinas falsas. A Bíblia diz que virão muitos em nome de Deus, não é isso aí, Ledislau? E enganarão até a muitos. Vão enganar muita gente. Tome cuidado com as revelações que você recebe na igreja onde você vai. Revelação que não está pautado na palavra, não aceite. Tome cuidado com os profetas que você se alie. Tome cuidado com as pessoas que você faz aliança, porque às vezes as pessoas só estão interessadas naquilo que você tem.
não estão interessados na tua alma. Tem gente me acompanhando aí nas redes sociais, e eu preciso falar isso porque minha língua está a coçar. Tem gente interessado não na sua alma, mas é naquilo que você tem. É falso profeta. Deus está falando, tome cuidado com esses falsos profetas que chegam de bonzinho, mas no final das contas é um lobo disfarçado de cordeiro. Oh, glória a Deus. As falsas doutrinas que nós recebemos nas igrejas onde a gente vai, às vezes você se pergunta, por que os testemunhas de Jeová não vão nas outras igrejas cultuar? Por que eles não recebem? Por que eles não vão participar de um culto? Eu tenho um primo meu que é testemunha de Jeová. Irmão, eu me cansei de convidar ele para ir na nossa igreja, mas eles gostam também de convidar para ir nas igrejas dele. Eu falei assim, uma vez eu disse para ele: você está me convidando para ir na sua igreja? Eu vou. E eu fui lá em Angola, e eu fui na igreja dele, no Salão do Reino. Eles chamam Salão do Reino, né? Numa reunião deles, uma reunião muito boa, sim, muito produtiva, palavra muito gostosa. Eles fazem estudo da palavra. E eu falei para ele assim, antes de eu ir, falei assim: eu só vou na tua se você for na minha. Ele falou: tá bom. Aí eu fui na dele. No outro dia era o culto na nossa igreja. Fala se ele foi, irmão. Deu balão, irmão. Vocês falam isso mesmo? Deu balão, foi não. Foi não. Ele inventou um compromisso e fugiu. Olha aqui para mim, pastor. Eu fui saber depois que ele me explicou, me falou assim: sabe por que a gente não pode ir na vossa igreja? Justamente por causa das falsas doutrinas. Não estou dizendo que na vossa igreja pregam falsas doutrinas, mas eu não posso ir na vossa igreja, porque o que eu recebo na minha igreja, quando eu chego na vossa, pode ser de forma ao contrária. É por isso que eu não vou. Ai. Nós somos diferentes, por quê, pastor? Porque nós evangélicos, nós gostamos de ter comunhão. Você ir na igreja de outra pessoa para cultuar, para participar de um culto, é muito normal isso aí. Isso fala de comunhão. A gente tem que ter comunhão com os irmãos. Mas quando você sai da sua igreja para ir cultuar em uma outra igreja, você tem que ter uma coisa. Você tem que ter, como é aquele negócio de você coloca coloca fubá e vai fazendo isso. É crivo, vocês falam crivo também aqui? Peneira. Você tem que aprender a peneirar o que você recebe, as comidas, os fubás, os bolos, os pães que você recebe da igreja onde você vai cultuar. Porque tem pão que quando você come, te cria disenteria, irmão. Você entendeu o que eu falei? Entendeu ou não entendeu? Tem pão que você come na igreja, às vezes onde você vai cultuar, que você chega em casa, você fica pensando: nossa, aquele pastor falou um negócio que entrou na minha mente, não está saindo até agora. Nossa, lá na minha igreja, eu não posso andar não posso nem participar dessas campanhas de andar por cima do sal grosso. Aí eu fui lá cultuar naquela igreja e eu andei por cima daquele sal. Será que Deus não vai me castigar? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Então, para você ir cultuar numa outra igreja, você tem que estar alimentado, você tem que ter edificado, você tem que comer uma comida sólida na tua igreja.
para que outras palavras, as outras comidas que você comer em outro lugar, não venham lhe fazer mal. Porque que hoje que tem muita gente que não consegue ter estrutura espiritual boa na presença de Deus. São as comidas que comem, são os alimentos que ingerem. Deus está falando para mim e para você na noite de hoje. A igreja de Pérgamos viveu um tempo ruim, porque se infiltrou um monte de gente, até o dia que João saiu de Esmirna e foi até Pérgamos e começou a pregar a palavra verdade. É a palavra que começou a edificar a igreja. João começou a pregar uma palavra sólida, começou a dar um alimento sólido. Tem momentos, irmão, isso aí é fase de infância, de criança. O bebê é do irmão Sidney. Não vou dar um exemplo do Caleb. O Caleb, quando ele nasceu, a médica falou assim: tem que começar a dar leite, o leite materno é importante. Aí nós começamos, a divina começou a dar o leite materno. Foi amamentando Caleb. Caleb agora está com 5 meses. Quando ele fez 5 meses, a divina falou assim: vamos começar a dar leite nele. Aí começamos a dar leite, começamos a dar Abitamil, e começou a tomar Abitamil. Aí, meu irmão, quando ele completou 1 ano, eu falei: o bolso não está aguentando não, porque Abitamil é caro. Quem mãe sabe, eu não é caro, irmã Jéssica? É caro, irmão. Eu falei: não estou aguentando não. E agora, o que a gente vai fazer, amor? Falei: vamos dar leite das caixinhas. Eu falo: como que é? O leite das caixinhas, os leites normal que a gente come no mercado. Vamos dar para ele. Por quê? Porque o organismo dele já tem que começar a acostumar com esse leite. E a gente foi dando o leite das caixinhas. E ele foi tomando? Foi tomando, irmão, normal. Foi tomando. Quando ele fez 1 ano e 7 meses, eu falei: divina, vamos começar a dar agora mingau de fubá. Para quê? Para dar uma consistência nele. Oh, glória a Deus. Ele foi comendo mingau. Fez 2 anos, começa a lhe dar agora arroz e feijão. Vai, amor, dá arroz e feijão para ele. Você está entendendo, irmão? É desse jeito. Se tu acostumar só tomando Abitamil, vai ficar mal acostumado. O teu organismo, o dia que você comer, adulto, comer um mocotó, vai passar mal. Vai, irmão, vai passar mal. Então, Deus está falando para mim e para você. É importante que a gente comece comendo as comidas já sólidas, que vão dando uma consistência, um fortalecimento do nosso organismo, amém? Quando nos darem um mocotó, o nosso organismo vai suportar. Você não vai ter disenteria, você vai ser poderosamente abençoado. Pastor, o senhor está querendo falar o quê? Eu estou querendo falar que quando você for numa igreja, você congrega numa outra. Quando você for cultuar numa igreja, por mais que nessa igreja estejam fazendo campanha do sal grosso, campanha da farofa ungida, campanha não sei do que, a tua mente, o teu coração, a tua vida, o teu organismo está preparado. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está falando: o povo em Pérgamo, termina agora, o povo em Pérgamos venceu, aleluia, se restaurou por intermédio da palavra. É a palavra que vai te levantar, é a palavra que vai te erguer, é a palavra que vai mudar a tua história, é a palavra que vai dar um crescimento no teu ministério, é a palavra que vai fazer a tua família ser abençoada, é a palavra que vai te conduzir para o céu, é a palavra que vai te dizer o que é errado e o que é o certo.
Quem está entendendo, levante a mão para adorar nesta noite. É a palavra que vai mudar a tua história. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. É a palavra, pastor, é a palavra. Sabe por que você não levantou e foi embora? Porque o seu organismo está preparado para receber uma comida sólida. Está preparado para receber mocotó, irmão. Tem um momento que a gente vai na igreja, senta no banco e o pastor só fica pregando: Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar a tua história, Deus vai não sei o quê. Aí quando você recebe uma palavra dura, uma palavra de repreensão, uma palavra doutrinária, sai da igreja triste. Nossa, pastor, foi muito duro hoje. Nossa, não vou mais na igreja não. Por quê? Porque o pastor falou o que eu estou vivendo na minha vida, falou o que eu estou passando. Às vezes o pastor nem falou para você. Talvez você está passando por aquilo, mas tem gente do teu lado que está passando uma prova pior do que a sua. Tem gente que eu nem sei, mas às vezes nessa palavra Deus falou. Veio a irmã, como o nome da senhora? Irmã Cleide, irmão Valdemir, vieram hoje na igreja. Vieram hoje na igreja cultuar com a gente. E às vezes tem alguém aqui na igreja que ouviu alguma coisa que eu falei. Nossa, pastor, foi muito duro hoje. Falou justamente aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou passando. E às vezes, irmão, você pegou para você, ficou triste. Você pegou e se entristeceu, colocou um rancor no teu coração, a mágoa no teu coração. E às vezes o irmão Valmir, que eu nunca vi na vida, que eu não conheço a vida dele, ouviu algumas coisas que eu falei aqui, Deus falou com ele. Falou: nossa, eu estou indo para minha casa edificado. Por quê? Porque Deus falou comigo. Era o que eu precisava ouvir. Era a resposta de Deus que eu precisava. Era a direção de Deus que eu precisava. Às vezes a palavra não é só para você, meu irmão, minha irmã. A palavra às vezes é para alguém que você nem conhece, mas está na igreja. Deus fala de N forma. Pega na mão de alguém que está perto de você aí. Senhor, queremos te agradecer por mais um culto de celebração, aonde, meu Pai, nós ministramos a tua palavra. Falamos sobre a igreja de Pérgamos, uma igreja que no começo estava muito bem, uma igreja que no começo estava gostoso. A tua glória, o teu poder era evidente sobre a igreja. Quando o pastor foi assassinado e se infiltraram pessoas de falsas doutrinas, falsos profetas, para mentir, trapaçar na igreja. Oh Deus, não deixe que a tua igreja, não deixe que falsos profetas se infiltrem dentro da igreja. Jesus, queremos todos os dias viver um tempo novo. Não queremos perder, ó Deus, os princípios bíblicos. Queremos andar de acordo com a tua palavra, porque a tua palavra é a bússola para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa família. É a tua palavra que vai nos edificar e nos transformar. Senhor, que essa palavra venha a ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oh Deus, repreendemos os falsos profetas na sua igreja. Que nesse altar
Suba, meu Pai, pessoas que verdadeiramente têm compromisso contigo. Obrigado, meu Pai, pela tua igreja. Obrigado pelo teu povo. Obrigado pela vida de todos que nos acompanharam pela live. Que o Senhor venha tocar e abençoar a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode adorar a Deus com palmas, louvando ao Senhor. Queridos,